Bom dia, gente boa! Começando agora a nossa escola dominical online. Você que está aí na sua casa, vamos meditar na palavra de Deus neste momento que estamos passando de dificuldades, de confinamento, mas podemos ter a oportunidade. Essa é uma oportunidade de você reunir com a sua família, reunir com a sua casa. É o seu momento de meditar na palavra de Deus. Talvez esse seja um momento porque a nossa vida é tão corrida e às vezes a gente não tem tido tanto tempo assim para poder dedicar tempo aos nossos filhos, dedicar tempo no estudo da palavra, e este seja o momento de nós colocarmos a nossa casa em ordem, momento de nós reunirmos com mais frequência, uma vez que estamos juntos em oração, no estudo da palavra, cantando hinos, levando a presença de Deus para a nossa casa de maneira genuína e verdadeira. Que o Senhor Jesus esteja na sua casa, esteja presente, trazendo ali o conforto, trazendo a providência, né? Porque muitas pessoas já estão preocupadas com depois do problema da saúde, dessa epidemia, questões econômicas, muitas preocupações pairam sobre a nossa vida. E quando a gente liga a televisão, só escuta falar de coisa ruim, entra na internet, coisa ruim também tem lá, e só notícias tristes, notícias de desamparo, as pessoas expondo ali as suas opiniões, e é sobre isso que eu quero falar. Nós estamos estudando sobre o anátema. O anátema é aquele que ensina de maneira incorreta ou induz pessoas a acreditar de maneira incorreta utilizando a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz, nosso versículo tema, que aquele que prega o evangelho que não é do Senhor Jesus, seja anátema. Então, nós temos essa oportunidade de estarmos muito atentos, principalmente numa situação dessa de muitas informações, porque a vida está muito dividida. A gente já tinha essa divisão antes dessa crise de saúde. Pessoas que são a favor, pessoas que são contra, pessoas que apoiam as atitudes, pessoas que não apoiam. E aí existem muitas verdades, ou muitas falsas verdades nesse meio. E a gente fica difícil de entender quem está certo. A bem da verdade é que se nós realmente soubéssemos o que seria a verdade, a gente defendesse com tanto empenho e tanto entusiasmo a verdade da Bíblia, a verdade da palavra de Deus, talvez a gente sofreria menos. Porque as pessoas estão muito preocupadas em defender as suas teses, principalmente em rede social, falando a favor ou contra, expondo ali as suas opiniões de maneira muito veemente. E isso tem trazido muitos conflitos, as pessoas têm perdido tempo com isso e ao invés de buscar na palavra do Senhor o que Deus quer, qual que é a vontade de Deus, qual que é a verdade. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos falar com Deus, para que Deus ilumine a nossa mente, para aprender mais da palavra do Senhor. Senhor meu Deus, nós te damos graças, porque o Senhor tem cuidado de nós em tempos de aflição. Senhor, nós te agradecemos porque nada tem nos faltado. Senhor, nós acreditamos na tua providência, acreditamos no teu direcionamento, e sabemos, meu Deus, que este é um tempo em que estamos confinados em casa, em que estamos mais dedicados à nossa família. É uma oportunidade rica que temos de nos aproximar mais dos nossos filhos, mais dos nossos cônjuges, de podermos orar mais, buscar mais o Senhor, ao invés de ficar simplesmente se alimentando das mídias que entram em nossa casa de maneira para trazer tristeza e trazer angústia ao nosso coração. Mas a palavra do Senhor nos traz refrigério. A palavra do Senhor nos traz alegria, a palavra do Senhor nos traz o conforto necessário para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Pois bem, meus queridos, nós temos aqui o nosso tema, né, o nosso estudo, que é a respeito do anátema. A palavra do Senhor nos orienta a não acreditar em tudo o que se diz. Nós temos o exemplo que está em 2 Crônicas, capítulo 17 e capítulo 18, conta a história do rei Josafá. O rei Josafá, ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, em termos. E ele
buscou no Senhor a sabedoria, buscou no Senhor a orientação para vencer as guerras que o povo enfrentava. Porque naquela época era dessa forma, havia muitas guerras, muitas disputas, e às vezes um reino que se julgava muito poderoso desafiava o outro para poder ganhar suas terras, ganhar os rebanhos e levar as pessoas cativas. Mas Josafá fez uma aliança com Deus e conseguiu ter uma vida um pouco mais de vitórias, de muitas vitórias, muitas conquistas, e trouxe também tranquilidade. Porém, no capítulo 18 do Crônicas, da segunda Crônicas, ele faz uma aliança com Acabe. O Acabe era o rei de Israel e Josafá era o rei de Judá. Essa divisão do reino aconteceu logo após a morte de Salomão. Salomão, até no início do seu reinado, fez o que era da vontade de Deus. Nós podemos estudar, pegar a palavra do Senhor, estudando ali a partir de 2 Samuel, nós vemos que o Salomão fez muitas coisas boas, pediu a Deus sabedoria, porém, com o tempo ele foi se perdendo e Deus não ficou muito satisfeito com as atitudes de Salomão. Quando ele morre, 2 filhos começam a disputar ali o reino e o Roboão acaba ganhando essa batalha, porém, havia um chefe do exército de Israel, que era o Jeroboão, e Deus fez uma aliança com Jeroboão, de que ele, mesmo não fazendo parte da família real, ele teria como herança, o reino seria dividido e ele ficaria com a parte desse reino. Houve ali uma guerra civil entre os próprios israelitas, e quando essa guerra estava já de maneira cruel, houve então a divisão do reino, em que Jeroboão foi o rei de Israel e Roboão reinou sobre Judá. A partir daí, foi sempre tendo a nação de Israel dividida em 2 povos, o reino do norte e o reino do sul, e o Josafá era o rei do reino do sul e o Acabe do reino do norte, que era o rei de Israel. Porém, essa divisão foi feita por Deus. Josafá teve uma boa intenção de querer praticamente unir os reinos, só que essa não era a vontade de Deus, porque Deus já tinha feito isso muito antes. Porém, ele fez essa aliança com Acabe, através de um casamento, colocou o filho dele para casar com a filha de Acabe, e o Acabe era um rei muito astuto, e ele queria ver, através do sucesso de Josafá, dominar todo o reino e tirar Josafá de lado. Porém, Josafá não sabia disso. A palavra de Deus nos diz que, no capítulo 18 de 2 Crônicas, diz que o rei Acabe chegou ao rei de Judá e disse: "Você vai comigo para a guerra em Ramote Gileade?" E ele disse: "Assim como tu és, serei eu. O meu povo, como o teu povo, seremos contigo nessa terra." 2 Crônicas 18:3. Então o Josafá perguntou a Israel: "Consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor." Então o rei de Israel juntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: "Iremos à guerra contra Ramote Gileade ou vamos deixá-lo?" E os profetas disseram: "Sobe, porque Deus os dará na sua mão." Porém, o Josafá não acreditou e disse: "Não há aqui profeta algum do Senhor para que consultemos?" Então, o rei de Israel disse a Josafá que há um homem que podemos consultar, o Senhor, porém ele o aborrece, porque ele profetiza, nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal, e este é o Micaías. E disse Josafá: "Não fale o rei assim." O que não quer dizer aqui? O Josafá foi convidado para uma guerra, e ele disse que ia, mas queria consultar o Senhor. Assim como nós, como vamos fazer qualquer coisa, a gente tem que estar disposto a consultar o Senhor para saber a vontade de Deus em nossos empreendimentos. É o que acontece no dia de hoje. A gente abre a rede social, tem pessoas que são a favor de uma coisa e pessoas que são contra outra. Vamos ser bem claros: há pessoas que são a favor da quarentena por causa da questão de saúde e pessoas que são a favor de terminar a quarentena a favor da parte econômica. Se a gente for pensar: sou a favor da parte da saúde, aí as pessoas começam a discutir: mas Deus não tem poder de curar? E as pessoas que são a favor de abandonar a quarentena, de abandonar a quarentena por causa da questão da saúde, aí a questão vem: mas Deus não é capaz de prover? Entende como que as coisas não são tão simples como a gente imagina?
Só que às vezes as pessoas abraçam essas ideias como verdades e ficam brigando entre si por causa disso, ao invés de buscar a vontade do Senhor. Assim como Deus é capaz de curar, se nós mesmos estivermos nas ruas para defender a parte econômica, Deus também é capaz de prover, se nós nos ficarmos em casa para poder nos isolar do vírus. Então, o que a gente precisa fazer? Consultar o Senhor, buscar ao Senhor. A palavra de Deus, ela não deixa dúvidas. Seja o Deus da cura ou seja o Deus da providência, é o mesmo Deus. Ele nunca vai nos abandonar, nunca vai deixar-nos a mercê, seja da questão de saúde, de ficarmos sofrendo nas filas dos hospitais, como muitos estão falando, que não vai ter leito para todo mundo, assim como Deus também é capaz de suprir as nossas necessidades, caso essa quarentena se estenda e a parte econômica venha a sofrer danos. A verdade é que Deus cuida de nós. E toda a nossa vida, quando nós entregamos ao Senhor, assim como o Josafá estava disposto a fazer aqui, o que ele queria? Se Deus falar que é para eu ir à guerra, eu vou à guerra. Mas se Deus falar que é para eu não ir à guerra, eu não vou à guerra. Mas aí poderia pensar, mas se você não for, você não estava fazendo aliança, mas se você for, você está desafiando, está ajudando. Entende como as decisões na vida são difíceis? A gente precisa de decidir todo dia. Todos os dias nós somos voltados nessa questão da decisão. E mesmo quando a gente não decide, é uma decisão que a gente tomou em não decidir nada. Olha só que interessante. Se você toma uma decisão, seja por um lado ou para o outro, buscando a vontade de Deus ou não, você tomou a decisão. Mas se você não faz nada, está ali isento, você também tomou a decisão em ser isento. Mas a gente precisa de decidir. E a melhor decisão é buscando a vontade de Deus através da palavra do Senhor. Nós temos aqui o Provérbios, capítulo 26, no versículo 3 e 4, fala assim, que o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Não responda ao tolo segundo a tua estutícia, para que também não te faças semelhante a ele. O que quer dizer? A gente é desafiado a todo dia a tomar as nossas decisões. E se a gente for responder às pessoas conforme as loucuras delas, a gente se torna um louco qualquer. A gente não quer ser açoitado, a gente não quer errar. Mas qual que é a maneira que eu tomo uma decisão correta? Que eu não acredito nos anátemas espalhados por aí. Porque tem anátema que defende a quarentena e tem anátema que defende a parte econômica. A gente não sabe. Mas você está sendo contra, a favor? Eu não estou sendo nada. A Bíblia é que está certa. A gente tem que buscar as nossas decisões na palavra do Senhor. Confiar que Deus vai nos direcionar. Mas a gente vai enfrentar as lideranças políticas? Sim. E como é que a gente enfrenta? Com a oração. Se a sua decisão pautada na palavra de Deus é que a gente deve sair de casa e voltar a trabalhar, ore para que Deus abra o coração dos governantes, das pessoas que tomam essas decisões, e quando a gente sair, você vai falar, realmente, Deus ouviu as minhas orações, e eu já estou trabalhando, e nada vai me faltar, e nenhum vírus vai me pegar. Mas se for para poder ficar em casa, ore e Deus coloque no coração dos governantes para se manter essa quarentena, e quando voltar, Deus vai dar a direção, vai nos conduzir. A questão é que a gente tem que decidir, a gente tem que orar, a gente tem que buscar no Senhor. A gente decidir e mostrar para a nossa família que estamos buscando no Senhor a resposta certa. E é isso que Josafá estava querendo fazer. Porém, o Acabe pagava os seus profetas para poder falarem com ele. Assim como também tem pessoas que pagam para serem influenciadoras digitais, pessoas para poder soltar muitas informações nas redes sociais, para a gente pender mais para um lado ou mais para o outro. Para a gente decidir e brigar e comprar as informações de um ou do outro. Porém, havia o Micaías, que é o profeta de Deus. E o Micaías disse que não era para ir para a guerra. Ele disse aqui no 2 Crônicas 18, no versículo 17, se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Se você voltar em paz para a sua casa, ô Josafá, Deus não fala comigo, eu não sou profeta de Deus. E aí o Acabe faz ainda algumas considerações, e o Josafá acredita e vai para a guerra.
A estratégia que Acabe fez foi para poder enganar o Josafá. Ele disse para Josafá se vestir de rei e ele ia se vestir de um soldado comum, porque ele disse que ele ia guerrear na frente, ia proteger Josafá. Porém, diz aqui no versículo 30, deu, porém, ordem o rei da Síria aos capitães dos carros, dizendo, não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande, senão contra o rei de Israel. O versículo 31 diz, sucedeu, pois que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, esse é o rei de Israel. E o cercaram e pelejaram. Porém, Josafá clamou, e o Senhor o ajudou e os desviou dele. Ou seja, Josafá tomou a decisão errada. Ele decidiu ir para a guerra acreditando no anátema. Ele decidiu acreditar de que as palavras que o profeta Micaías disse não eram tão de Deus assim. Ele decidiu não orar mais, ele decidiu não buscar mais, ele teve aquele impulso de ir adiante na sua batalha. E se deu mal. Assim como a gente se dá mal como toma uma decisão errada. E aí a gente se vê naquela situação, assim como o menino faz uma arte dentro de casa, que quebra um copo, quebra um prato, e ele não sabe juntar os cacos, aí ele tem que contar para o papai e para a mamãe, e falar assim, mamãe, papai, eu fiz uma bobagem, e quebrou aqui. Aí o pai e a mãe, que tem toda a habilidade, vai ali juntar os cacos, resolver aquele problema que o menino criou, e ensina essa criança a não fazer mais as coisas erradas. Assim é com a gente. A gente toma decisões erradas e quando chega numa situação de apuro, a gente clama, Deus, papai, me ajuda, o que eu vou arrumar agora? A palavra de Deus diz que o Senhor ajudou o Josafá. Mesmo ele tendo acreditado no anátema, mesmo ele tendo tomado a decisão errada, o Senhor o ajudou porque ele clamou por socorro. Nós já estamos em tempo de clamar por socorro. Já estamos em tempo de clamar ao Senhor para sarar essa nação, para sarar as nações, porque é uma doença global, e também para nos ajudar diante das situações econômicas que virão por aí, caso ocorram. Os analistas econômicos já pregam isso, assim como os analistas de saúde já pregam também a respeito dos vírus, de muitas pessoas que serão contaminadas. Existem pessoas defendendo os dois lados. Que lado que a gente vai ficar? A gente vai ficar do lado de Jesus. A gente vai ficar do lado da palavra de Deus, que é orar e buscar ao Senhor para que nenhum mal se aproxime de nós. Mas que se acontecer, a gente vai conseguir vencer. Lá em Jó, no capítulo 5, um texto que muitas pessoas conhecem, fala sobre essa questão da liberdade que Deus dá e do poder que Deus tem para nos corrigir, para nos fazer enfrentar situações difíceis e ainda assim Ele nos ajuda. Ele diz aqui no Jó 5,17, eis que bem-aventurado é um homem a quem Deus castiga, não o desprezes, pois o castigo do Todo-Poderoso, pois Ele faz a chaga e Ele mesmo a liga, Ele fere e as suas mãos curam. Olha só que coisa interessante. Se tivermos que passar por aflições nesse mundo, que o próprio Jesus falou lá em João capítulo 16, no mundo nós vamos passar por aflições, seja aflições de doença, seja aflições econômicas, seja aflições de saúde, de família, de adversidades. Todos os dias nós vamos passar por lutas e por adversidades. E a gente às vezes não pode pensar que vamos ficar como se estivéssemos aqui num lugar cercado, e aí a gente não ser atingido por nada. Isso não existe. A nossa confiança em Deus, ela vai através da fé e saber que Deus é capaz de resolver todas as nossas adversidades. Olha só que coisa interessante aqui no Hebreus, no capítulo 11, sobre os heróis da fé, onde narra todos os homens e mulheres que utilizaram a sua fé para vencer as adversidades. No Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 18, diz que pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. O Abraão resolveu sacrificar Isaque porque ele
confiava que mesmo depois dele degolar o menino, dele sacrificar, se Deus o permitisse sacrificar, Deus seria capaz de ressuscitar esse menino. Qual decisão que nós vamos tomar? O Abraão teve que tomar a decisão dele, o Josafá teve que tomar a decisão. Cabe a nós buscarmos na palavra do Senhor, buscarmos em Deus a solução para essas dificuldades que a gente está tendo. O que a gente não pode é acreditar em tudo que a gente escuta. Eu já disse aqui uma vez na escola dominical e repito, o ator Denzel Washington diz que se você não lê jornais, se você não assiste jornal na televisão, se você não tem acesso à internet, sob nenhum meio de comunicação, você é uma pessoa desinformada. Mas se você assiste televisão, se você pega ali os jornais e tem todo acesso à informação, você é uma pessoa mal informada. Porque toda a informação de parte daquela pessoa que está informando tem ali a sua ótica, a sua visão. A informação nunca é sem interesses. A questão é, a Bíblia, ela é a verdade. Nós temos que buscar na verdade da palavra do Senhor e assim descobrirmos o que Deus vai fazer por nós. Pode ser que a gente tome a decisão errada, assim como Josafá tomou, e Deus o salvou, Deus o livrou. Mas pode ser que a gente tome a decisão certa, como Abraão tomou, e aí Deus permitiu que nem o Isaac fosse sacrificado, porque Deus proveu o que era necessário. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família neste domingo. Aproveite para poder cultuar ao Senhor, louvar ao Senhor durante todo esse dia e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua família. Vamos fazer uma oração para encerrarmos a nossa aula. Senhor meu Deus, nós te damos graças porque o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado dos males. Livra-nos, Senhor, dos anátemas, das pessoas que pregam ali as suas verdades, sejam lá quais forem as verdades verdadeiras ou as verdades falsas. Nós não sabemos. Que o Senhor nos dê discernimento para podermos tomar decisões sábias, decisões certas e não acreditar em tudo que se diz por aí. Que o Senhor esteja reinando soberanamente na nossa família, na nossa casa. Toda a nossa vida pertence ao Senhor. Nós decidimos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Jesus Cristo te abençoe, gente boa.